Olá, meu nome é Adriane Piovesan, eu moro aqui em Curitiba, sou professora de História, sou historiadora, meu doutorado é em História pela Universidade Federal do Paraná, e eu estudo relações entre a morte e a guerra, né? Estudo cemitérios militares, e faço parte da BEC há mais de 10 anos. Então, como que a morte e o cemitério se tornaram temas da minha pesquisa, né? É, já na minha graduação em História, eu trabalhei com testamentos, né, como Atitude Diante da Morte, século XVIII, Testamentos de São Paulo. Eu tentei fazer projetos de mestrado naquela época, com testamentos de Castro, de outras regiões aqui do Paraná, e não consegui naquele momento, né? Eu fiquei muito frustrada com isso. Simplesmente o dono do cartório me impediu de ter acesso àquelas fontes. E aí, então, a vida foi para outros caminhos, eu fui fazer mestrado em estudos literários, e em 2009 eu acompanhei meu marido num evento sobre a Segunda Guerra Mundial no Rio de Janeiro, e todos os pesquisadores foram até o Arquivo Histórico do Exército, lá no Rio, e naquele momento, né, o que depois seria o meu futuro co-orientador no doutorado, o professor Francisco Ferraz, comentou sobre uma documentação do pelotão de sepultamento da FEB, que seria uma documentação inédita, né? E aí, como estava todo mundo ali trabalhando, pesquisando, eu pedi as pastas do pelotão de sepultamento e fiquei totalmente encantada, como aquele material poderia revelar muito das devoções individuais dos mortos na FEB, né? De toda a questão de como eles se preparavam para aquele momento que eles poderiam morrer, em relação a como era o trabalho de identificação dos corpos, e diante daquela fonte, né? Eu pensei numa possibilidade de pesquisa sobre a morte, que já era um tema que eu sempre, né, tive interesse enquanto pesquisadora, e voltei para a história, fiz um projeto de doutorado, iniciei, né, essa pesquisa. Então, esse encontro com a morte foi, na verdade, um reencontro, né, a partir da perspectiva dos estudos em relação à morte em guerra, né, que existia muita literatura estrangeira, e nacional nem tanto, né? A gente não tem muita essa perspectiva. Eu percebi ali nessa documentação, e naquele momento em diante eu voltei várias vezes ao arquivo, né, do Exército do Rio de Janeiro, cruzei com outras fontes em outras situações, né, para fazer esse levantamento do morrer em guerra, né? Então, para mim, a morte chegou nesse momento, né? O encontro enquanto tema de pesquisa. Então, as referências, né? Quais são essas referências teóricas, né? Quais autores que eu acho importante? Claro que a gente tem aqueles autores clássicos de estudos sobre morte, né? Felipe Herrier, no Brasil, né? João José Reis, Uma Ótima Festa, o Clarivaldo Prado, Valadares. Mas, além desses, né, para o meu trabalho, um historiador muito importante, um historiador estadunidense chamado Jay Winter, que trabalha com toda essa questão da morte em guerra, né, e faz vários estudos comparativos também em relação a isso. Então, para mim, ele é muito importante, uma referência, né, significativa para o meu trabalho, os livros do Jay Winter. E no Brasil, né, a gente tem outros trabalhos que são inspiradores, né? Não necessariamente sobre essa questão de morte militar, de cemitérios militares, mas são trabalhos que, para mim, são referências, né? Que eles inspiraram. O trabalho da Cláudia Rodrigues é um deles. Né? Eu já tive a oportunidade de falar isso para ela, que graças ao livro dela eu me inspirei em fazer pesquisa, né? Claro que é uma abordagem totalmente diferente, é um tema diferente, mas a forma como ela trabalha as fontes, né, aquele rigor metodológico, era muito inspirador. Outros trabalhos também, a gente tem grandes historiadores, né, que trabalham com morte no Brasil, e todos eles, embora tenham perspectivas e abordagens diferentes, eles acabam inspirando a gente nesse trabalho. Né? Então,
a gente tem a questão da importância, né? Qual seria essa importância para os estudos, né, da morte para a sociedade? Eu acho essa questão da entrada da morte, né, a questão da morte, essencial para a gente entender essa dimensão das sociedades, né? Rituais fúnebres, a questão de como as sociedades trabalham com os rituais, como trabalham com o morto, né? Fala muito dessa sociedade. E também uma própria história social e cultural, né? A gente pode fazer do morto e das relações com a morte. No meu caso, na minha pesquisa, eu trabalho muito também com monumentos fúnebres, com monumentos, criptas, monumentos, né? E aí é um outro ramo da história interessantíssimo, né? Por que aquilo foi colocado, está numa praça, por que o morto uma hora está nessa praça pública, depois ele vai para uma instituição militar, porque ele vai depois para o cemitério, né? Todas essas relações, elas mostram todos esses conflitos, essas disputas da memória, né? Que falam muito da sociedade, de como essa sociedade, como essa história, né? Como a história consegue trabalhar com essas questões. Então, os estudos cemiteriais são importantíssimos para a gente entender e justamente também trabalhar sobre essa questão do patrimônio, né? Que é um tema tão problemático também hoje, né, de conflitos, todas essas disputas de memórias, né? Então, para mim, trabalhar com essa questão é essencial. Eu não vou abandonar jamais o estudo da morte, né? E dos cemitérios, né? Que eu acho é uma porta de entrada para conhecer história fascinante e repleta de possibilidades, né? Bom, a importância da ABEC, eu colocaria que a ABEC é fundamental, né? Para minha trajetória, a conhecer a ABEC foi fundamental. Eu não esqueço o dia que eu encontrei, né, num site o anúncio de um evento da ABEC, foi em 2010, em Piracicaba, né? Eu me inscrevi e o primeiro sentimento que eu tive em relação à ABEC, de acolhimento, né? Todas as pesquisas eram bem acolhidas, né? Todos os pesquisadores eram recepcionados, você tinha um carinho e um cuidado, né? Sempre aquelas questões críticas eram colocadas, todo mundo pensando em ajudar, em contribuir para a sua pesquisa, né? Os eventos da BEC sempre são marcantes para mim, com aquela questão de aonde eu vou encontrar os livros sobre o que o pessoal está trabalhando, o que os pesquisadores estão trabalhando sobre cemitérios, né? Conhecer muitos pesquisadores que são referências, né? A professora Maria Elísia Borges, né, a Marcelina, a Isiana, tantos outros, né, a Clarissa Grassi, também conheci num evento da ABEC, né, que são parceiros ao longo dessa trajetória de estudos cemiteriais, que sempre estão contribuindo, que estão sempre fazendo leituras, estão, né, e crescendo, né? Isso que é o mais interessante. Eu comecei, então, eu lembro, lá em Piracicaba, e até hoje é um evento que toda vez que ocorre, que eu tenho oportunidade de participar, eu aprendo mais, né? Eu sei das possibilidades desses estudos cemiteriais e como eles têm sido ampliados ao longo desse tempo, né? E não participei de todos os eventos, infelizmente, né? Porque eu tive 2 filhos durante o meu doutorado, então eles eram muito pequenos, mas mesmo nesses eventos da BEC que eu não participei, eu consegui fazer parcerias com a Clarissa Grassi, de enviar textos, e sempre rendeu muito. Todas as discussões feitas nesses eventos foram essenciais para o meu trabalho em relação a essa questão dos estudos cemiteriais, né? E dessa questão de ter interlocutores é muito, muito importante, é uma associação essencial para nós pesquisadores. Então, uma história, né, de cemitério, tenho várias, porque claro que você, quando se torna pesquisador de cemitério, qualquer lugar turístico, qualquer lugar
que você vai visitar vai ter um cemitério que vai ser interessante conhecer, né? Em relação aos meus estudos, que são estudos relacionados a cemitérios militares, né? A morte em guerra, lógico que eu privilegio também esses espaços cemiteriais. E teve uma história que em 2018 eu fui para o México, num evento, e o último dia que eu estava na cidade do México, que eu ia voltar, eu pedi para amigos meus, um casal de amigos que moram lá no México, que eu queria conhecer o cemitério militar americano, né, da guerra com o México. E a gente chegou a um lugar que eles não conheciam, nunca tinham estado lá. A gente chegou um domingo de manhã, estava vazio, a rua vazia, o cemitério estava aberto, e o meu amigo até perguntou assim, será que a gente não pergunta aqui se a gente pode entrar? E eu, né, já passei por muitas coisas, né, em relação à pesquisa e à impossibilidade de pesquisa. Falei para ele, não, vamos adiante. E a gente ficou naquele cemitério, fotografei o que eu queria, vi tudo que eu queria, né? Aí, depois de algum tempo, o segurança do cemitério foi atrás da gente, né? E aí ele falou que era proibido, que não podia tirar foto, que era para eu apagar as fotos, enfim. Eu fiz aquela cara que não era nada comigo, né? Que eu era pesquisadora e que, deixa quieto, falei que apaguei e não apaguei as fotos, né? Lógico que eu não apaguei. Porque isso eu também aprendi ao longo, né, dessa trajetória, que você tem que aproveitar as oportunidades, né? Você tem que ir nesses cemitérios, não importa, você tem que entrar, tem que fazer, porque você é pesquisador, é uma oportunidade única, né? A gente vive num país, e também, nesse caso, é no estrangeiro, mas que hoje aquele túmulo pode estar lá, amanhã já não está. Então, como, né, a gente está preocupado com o conhecimento, com a questão de aprender mais com esses espaços, né? Eu acho que é essencial você também fazer esse tipo de ação ousada, né? Vou fotografar, etc. Né? Depois eu fui pesquisar, né, e vi que eu já tinha estado em outros cemitérios na Europa, americanos, da Segunda Guerra Mundial, e que não tem problema nenhum, você é super bem recebido, você pode entrar, pode tirar foto, mas eles têm, né, principalmente em relação ao Memorial Day, que é um dia lá que eles lembram todos os mortos de guerra, eles têm vários protocolos para determinados cemitérios. Então, cemitérios onde os conflitos armados foram ainda são espinhosos, você não pode entrar, você não pode fazer fotografar, né? Você tem que fazer inscrição por e-mail, eles têm que ver né, a sua ficha criminal para você poder ter acesso. No caso do México, está nessa categoria, né, de restrições de acesso. Eu achei que era todos iguais, enfim, né? E uma outra história de cemitério, né, que eu adoro, que é aqueles presentes que a gente recebe, né? Eu visitei o cemitério Saint Louis número 1, lá de Nova Orleans, né? Você faz uma visita guiada, e depois eu estava com a minha família, a gente foi visitar o número 2 e o número 3, né? Que ficavam 2 quadras adiante. Na volta, a gente decidiu voltar lá para frente desse cemitério Saint Louis número 1, que é o cemitério mais antigo de Nova Orleans, para pedir um carro de aplicativo. Quando a gente está voltando, a gente encontra várias pessoas com umas roupas estranhas, né? Eu até acho assim, são cosplay, parece que estão vestidos com roupas dos anos 20, né? E vamos ouvindo um som de música, né? Quando a gente chega na frente do cemitério, eu, a pesquisadora cemiterial, sou brindada com um legítimo New Orleans Jazz Funeral, né? É um funeral que está acontecendo lá, e claro que você fica se sentindo, né, intrusa, é uma questão da família, mas não, né? É uma festa, aquele funeral de lá. Então, tinha carro da polícia parando o tráfego na avenida, né? Outros turistas também estavam lá na frente, e eu fiquei, lógico, no início com pudor, né? Não vou fotografar, não vou
filmar isso aqui porque é um momento, enfim, de despedida. Mas como os próprios parentes do falecido estavam fotografando, enfim, eu comecei a filmar também. Foi emocionante participar daquilo, porque é um velório diferente, né? Com música, tinha 2 bandas tocando, né, as pessoas vestidas também com um traje especial. Foi assim uma experiência maravilhosa de cemitério, que eu acho que para pesquisador cemiterial foi um presente, você ainda ser brindado depois de fazer a visita, enfim, né, ainda ser brindado com um velório, né, um enterro, um sepultamento tradicional. Então, o meu cemitério preferido, né? Eu gosto de muitos cemitérios, né? Eu acho que cada cemitério tem o seu charme, um ponto de interesse, né? Pode ser um cemitério parque, pode ser um cemitério monumental, um cemitério simples, né? Todas aquelas questões que estão envoltas ali, em volta no cemitério, elas podem ser interessantes, né? Eu acho são igrejas que têm várias personalidades enterradas, são interessantíssimas de visitar. Mas por conta da minha pesquisa em história militar, o meu cemitério preferido é o cemitério de Arlington, em Washington, que eu tive a oportunidade de conhecer, que é um cemitério referência, né, nesses estudos de cemitérios militares, né, que possui a troca de guarda dos soldados desconhecidos, né, que é um ritual muito bonito, né? Você tem toda uma questão de como é construída essa ideia de um cemitério militar, como ele deve ser organizado, como deve ser gerenciado, né? Como é um espaço de visitação, né? Então, esse é um cemitério maravilhoso, né? Que você pode passar o dia, pode voltar, dá vontade de voltar sempre, porque tem vários espaços, túmulos que você quer visitar nesse cemitério. Então, é o meu preferido, é o cemitério de Arlington. Mas eu ainda quero conhecer outros cemitérios militares, né? Isso é um projeto de vida, lógico. Eu quero conhecer todos os cemitérios lá da Primeira Guerra Mundial, na Europa, que com certeza serão muito interessantes. No Brasil, a gente tem outros cemitérios que são fascinantes também, lógico, né? Como eu falei, eu trabalho muito com túmulos militares, então, cemitério de São João Batista tem diversos túmulos, né? Mausoléus militares, que são interessantíssimos também para a minha pesquisa, e outros cemitérios, enfim, no Brasil inteiro, que a gente também vai encontrar esses espaços, né? E além dos cemitérios, tem os monumentos também, que para mim são fontes também interessantíssimas de pesquisa. Então, eu agradeço a Beck essa oportunidade de estar aqui falando da minha trajetória. Estou curtindo muito essa série, conhecendo outras trajetórias dos colegas, e só reiterando, né, como essa associação é importante, como ela consegue, né, congregar pesquisadores interessados em estudos cemiteriais, estudos sobre a morte, e longa vida a Beck. Obrigada.